Articulação entre ciências, saberes populares e práticas individuais e coletivas. São ações do Café Consciência, projeto de extensão do curso de Biologia do Campo 6, que reúne estudantes, professores e convidados para um dia de discussão em palestras e minicursos. O Café Consciência, ele é um projeto de extensão. Ele foi criado em 2010 pelo professor daqui, chamado professor Eliseu. Hoje ele está sob a minha coordenação. Com esse projeto, a gente visa discutir, refletir sobre assuntos que estejam voltados ao mundo acadêmico, bem como com a comunidade local aqui de Caetité. Entre os temas em pauta, há o que trata da inclusão de estudantes com déficit auditivo, fomentado a partir dos anos 1990. Isso tem levado faculdades de licenciatura a adequarem a metodologia dos cursos que oferecem. Os cursos de licenciatura, na verdade, eles já têm algumas disciplinas, a disciplina que trata da educação inclusiva, a disciplina de Libras, que é obrigatória, que trata dessas temáticas, mas eu acho muito importante que se tenha momentos como esse, hoje, que se debata essa temática. É muito importante, principalmente nos cursos de formação de professores, que são as licenciaturas, porque é a partir dessa formação inicial que o professor ele vai começar a pensar a respeito dessa realidade que ele irá encontrar quando ele adentrar na sala de aula e assumir a profissão docente. Outro tema discutido é a utilização de novas tecnologias em sala de aula, ferramentas dos novos tempos que potencializam a interatividade e estimulam o processo ensino-aprendizagem. Um tesouro, que é tudo robótica, eles pegam isso e montam, não é Lego não, viu? Isso aqui não é facinho de fazer não, isso aqui são meses de pesquisa. Existe hoje uma expressão que vem lá do MIT, nos Estados Unidos, que é Creative Learning, que no caso é aprendizagem criativa, e hoje eles utilizam lá uma linguagem de programação chamada Scratch. Então vamos supor que eu daria um conteúdo no dia a dia de aula, ao invés de ser um conteúdo comum, aquele aluno, por uma linguagem de programação muito simples, ele desenvolve, por exemplo, um jogo, para ele poder brincar com os colegas, e aí o professor vai estimulando. Então é o mesmo conteúdo, só que de uma forma mais interessante, mais criativa, com seus desafios também. E isso estimula bastante o aluno na aprendizagem. Outra questão que é com robótica. Então a robótica hoje ela facilitou, existem recursos mais novos, como Arduino, por exemplo, que é uma peça específica, e que a gente consegue desenvolver tudo com o uso de robótica. Então é muito interessante porque o aluno consegue ver na prática algumas reações em todas as áreas, desde física, por exemplo, como a gente está fazendo uma aeronave lá, e ela vai voar, vai fazer tudo, carrinhos que seguem linhas, que tomam decisões, ou mesmo na área, por exemplo, de construir um bafômetro. Então todas as áreas podem ser contempladas, A gente vai ver um sistema de irrigação também hoje. Então todas as áreas podem ser contempladas e adaptadas, pode existir mais interdisciplinaridade também. O Café Consciência também promove reflexão sobre a reforma do ensino médio, realizada pelo governo federal sem ampla discussão, causando desconforto no ambiente escolar. O processo da reforma do ensino médio foi desencadeado no final de 2016, e concluído no início de 2017. E o que mais chama a atenção é como a reforma estrutural para a sociedade brasileira foi feita sem qualquer debate com a sociedade, Sem diálogo com os estudantes, sem diálogo com as escolas, sem diálogo com os professores, com os pais. E esse é nosso maior dilema, A reforma foi feita pelo governo do Michel Temer, com o ministro Mendonça Filho, de uma maneira extremamente autoritária, a partir de uma medida provisória, sem diálogo com a sociedade, sem entender quais os anseios dessa escola que os jovens querem, quais os anseios dessa escola que a sociedade demanda. E nesse sentido ela foi muito problemática porque ela traz algumas questões estruturais que limitam as possibilidades de um aprendizado, de um ensino crítico, de uma formação para a vida, de uma formação mais crítica frente a essa sociedade que nos rodeia. É fundamental entender o que é essa reforma, compreender quais os limites se apresentam para esse futuro professor de biologia que vai atuar exatamente no ensino médio, na formação básica. E aí, nesse sentido, é muito claro, o texto da reforma passa a considerar apenas como disciplina obrigatória o ensino da língua portuguesa, de matemática e de língua inglesa. Então, a biologia, assim como a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, deixaram de ser disciplinas obrigatórias do currículo de formação básica desse sujeito no ensino médio. E isso é problemático, a gente precisa discutir quais contornos isso vai ter, como isso vai se apresentar e se efetivar realmente no ensino médio.
É o curso de Ciências Biológicas promovendo o confronto e o compartilhamento de ideias acerca de temas em evidência no cenário nacional. A importância do Café Consciência é fazer essa integração dos novos alunos de todos os cursos com os alunos que já temos. Por isso que a gente traz um pouco de dinâmica, que no meio do café, inicialmente, a gente coloca 2 estudantes, ex-estudantes daqui até, para fazer uma brincadeira com o pessoal, para fazer essa dinamização, essa mistura entre os calouros e os veteranos, porque a maioria das vezes acontece de ter esse distanciamento. E o Café Consciência vem para fazer essa união. Além de ser uma nova oportunidade, uma boa oportunidade para eles interagirem uns com os outros, a gente dá as boas-vindas também aos meninos que são calouros do primeiro semestre, mostrando a eles a oportunidade que eles têm de compartilhar conhecimentos junto com outras turmas e outros profissionais, daqui da UNEB e de fora também.